Genital, embora seu papel bioenergético no sistema reprodutor masculino seja maior que no feminino. Energeticamente, o integrador 11 está conectado à glande, aos ductos deferentes, ao epidídimo, ao escroto e a outros órgãos masculinos, as glândulas e os vasos. Também governa bioenergeticamente a testosterona. Integrador energético 11, resumo das conexões bioenergéticas. Sistema digestório. Cavidade abdominal em geral. Estômago, revestimento mucoso, também no integrador energético 10, e capa muscular. Fundo, produção de ácido gástrico. Glândulas pilóricas, pepsina. Duodeno, mucosas e músculos. Cólon, capa muscular, também nos integradores energéticos 1 e 7. Esôfago. Ouvido, nariz, garganta e sistema respiratório. Pulmões, brônquios, bronquíolos, músculos lisos e mucosas, também nos integradores energéticos 1, 4 e 5. Seios maxilares. Diafragma. Epiglote. Sistema reprodutor masculino. Glande, também nos integradores energéticos 3 e 5. Testículos e seus vasos linfáticos. Ductos deferentes. Vesícula seminal e epidídimo. Cordão espermático. Escroto. Testosterona e dihidrotestosterona. Cérebro e sistema nervoso. Lobos frontais do cérebro, também no integrador energético 1. Nervos simpáticos e parasimpáticos. Sistema hematopoético. Medula óssea vermelha. Medula óssea amarela. Outras conexões bioenergéticas. Virilha. Músculos frontais da perna. Dentes e gengiva da mandíbula inferior. Minerais e elementos. Ferro, também no integrador energético 4. Rubídio, também no integrador energético 2. Prata, também no integrador energético 12. Estanho. Zinco, também no integrador energético 6. Entre as condições clínicas associadas às distorções bioenergéticas no integrador energético 11, destacam-se sinusite maxilar, leucemia mieloide, anemia, problemas gastrointestinais de todo tipo, impotência e outros distúrbios da função sexual, genital masculina, também associados ao integrador 5. Como passa pela região peitoral, esta rota pode ter conexão bioenergética com o câncer de mama. Como resultado de sua ligação bioenergética com o cérebro, lobos frontais, este integrador pode ter ligação com esquizofrenia e com certas doenças mentais degenerativas, embora enfermidades como o mal de Alzheimer provavelmente incluam também distorções no impulsor do estômago. Os efeitos bioenergéticos da contaminação e do envenenamento por metais pesados também se expressam por meio deste integrador, em razão de sua forte conexão com o cérebro, a medula óssea e o estômago, regiões em que os metais pesados tendem a se acumular quando o corpo não consegue processá-los nem expeli-los. No plano emocional, o integrador energético 11 tem correlação com as funções mentais superiores, principalmente com a dificuldade de expressar lembranças e com problemas de percepção espacial. O transtorno obsessivo-compulsivo está ligado bioenergeticamente às distorções no integrador 11, bem como a capacidade, ou incapacidade, de expressar benevolência e de manter a serenidade. Integrador energético 12, trauma, meridiano do baço. O integrador energético 12, situado no final, ou no ponto de adaptação, do grande corpo ondulatório, correlaciona-se bioenergeticamente com estados graves e frequentemente crônicos de doenças e com o que o NES chama de colapso de campo, que resulta de um fluxo extremamente baixo de energia onde a energia estagnada. Quando a energia não flui, tampouco as informações fluem. Choques e traumas, tanto físicos quanto emocionais, podem afetar drasticamente o integrador energético 12, reduzindo o fluxo de energia em todos os integradores, impedindo assim que a onda complete o ciclo corretamente e volte do integrador 12 para o integrador 1. Contudo, o estresse prolongado e a exaustão podem ter o mesmo efeito. Quando diz que se sente acabada, a pessoa pode estar falando menos metaforicamente do que imagina. O estresse geopático também diminui o fluxo de energia e embaralha as informações desse integrador.
Quando o integrador 12 atinge um estado equivalente a um caos energético, o corpo acabará por ficar comprometido. Esse processo, porém, pode demorar um longo tempo para se fazer perceber no nível físico. Em termos de conexões específicas com o corpo físico, o integrador energético 12 controla aspectos do pâncreas, do baço, do sistema linfático, do sistema nervoso e de vários órgãos reprodutores femininos importantes, como descrito na lista a seguir. No caso das gestantes, esse integrador se correlaciona igualmente com o feto. E se conecta com o neurilema, conhecido como bainha de Shannon, que reveste os achônios das fibras nervosas. Integrador energético 12, resumo das conexões bioenergéticas. Sistema pancreático e baço. Cabeça e cauda do pâncreas. Ducto pancreático. Ilhotas de Langerhans. Alvéolos e células centrocinárias. Baço. Cérebro e sistema nervoso. Corpo caloso. Quarto ventrículo cerebral. Sistema imune. Líquido linfático. Sistema reprodutor feminino. Útero, também no integrador energético 4. Colo do útero, incluindo a linfa, veias e artérias, ver também no integrador energético 4. Feto. Outras conexões bioenergéticas. Músculos esfíncteres, também no integrador energético 4. Cartilagem celular, também no integrador energético 7. Face muscular, também no integrador energético 3. Discos espinhais, também nos integradores energéticos 5 e 6. Minerais e elementos. Césio. Ouro. Nitrogênio. Prata, também no integrador energético 11. Todos os 12 sais teciduais de Schussler da homeopatia. Entre os problemas físicos correlacionados com as distorções bioenergéticas no integrador 12 destacam-se neoplasmas benignos ou malignos, doenças pancreáticas e diabetes, todas provavelmente associadas também ao integrador 11, bem como congestão linfática. Além dessas enfermidades, deficiências imunes, provavelmente ligadas também às distorções nos impulsores do sistema imune do baço aumento, este inicialmente chamado de impulsor do timo, derrame, também correlacionado com o integrador 10, ataques e convulsões, bem como doenças digestórias, estão todos ligados às distorções neste integrador. O mesmo se pode dizer das dificuldades de aprendizagem, principalmente em relação à coordenação dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. O integrador energético 4 possivelmente também tem aqui um papel importante. O integrador energético 12 é afetado facilmente por radiação de todo tipo, inclusive a de micro-ondas, e por choques e traumas. Como a exaustão em geral está associada às suas distorções, este integrador tem conexão com problemas caracterizados por extrema fadiga, tal como a SFC. E, juntamente com o integrador 8, também se comunica com todos os terrenos energéticos, de maneira que, em um protocolo NES, raramente se usam esses dois integradores ao mesmo tempo. A correlação emocional predominante com o integrador energético 12 é a capacidade de sentir prazer. Os portadores de distorções sérias neste integrador podem perder a sensação de bem-estar e, por conseguinte, carecer de alegria de viver. Outras implicações emocionais de distorções crônicas no integrador 12 são a exaustão mental e emocional e uma abrangente mas indefinida falta de esperança. A memória de longo prazo também está conectada bioenergeticamente com esse integrador. Sinopse de caso NES, Jaque. Jaque, de 3 anos de idade, foi atendido por Lynette Frieden, naturopata e quiroprática, no começo de 2006. Jaque estava severamente incapacitado devido à doença de Pelizaeus-Merzbacher, uma enfermidade rara e hereditária que ataca o sistema nervoso e é progressiva e degenerativa. Sua capacidade motora intelectual era extremamente limitada. Como a maioria das crianças com essa doença, Jaque vivia confinado a uma cadeira de rodas, com a cabeça imobilizada devido à falta de tônus do músculo do pescoço. Suas cordas vocais estavam parcialmente paralisadas e, embora conseguisse produzir sons, ele não falava. As mãos eram retorcidas e crispadas. Os olhos não tinham foco. Jaque precisava ser alimentado por meio de um tubo gastrointestinal.
Submetera-se a várias cirurgias e passara por sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional semanalmente. Os únicos medicamentos que tomava eram Xanax, contra a ansiedade, e um anti-histamínico para o refluxo e também para secar, de alguma forma, o muco que ele lutava constantemente para expelir. Além de prescrever essas terapias e remédios, não há muito mais que a ciência médica possa fazer para ajudá-lo. Freden ministrou tratamento quiroprático, mas também orientou os pais sobre nutrição, sugerindo, por exemplo, que substituíssem a refeição líquida que ministravam ao filho por outra com menos açúcar, o que seria bom para os dentes do menino e poderia melhorar sua saúde de maneira geral. Ela também usou uma técnica chamada modificação total do corpo para minorar a infecção por cândida e a sinusite e equilibrar os fluidos corporais, além de cuidar de outros problemas gerais de saúde. Quando Jacques passou pelo escaneamento NES, Freden notou distorções do corpo bioenergético abrangendo o impulsor da pele, os integradores energéticos 1, neurosensório/meridiano do intestino grosso, e 3, mucosas/meridiano do intestino delgado, e vários terrenos energéticos. Em razão da fragilidade de Jacques, Freden começou a introduzir os linfocêuticos lentamente, sugerindo que fosse ministrado o número mínimo de gotas do impulsor da pele de 3 em 3 dias. Na segunda visita a Freden, várias semanas mais tarde, Jacques não apresentou grande progresso. O segundo escaneamento NES revelou que o integrador 3 ainda era um problema e que a fonte, a polaridade, o impulsor da célula e o do sistema nervoso mostravam distorções, assim como um terreno energético. O escaneamento deixou claro, com 2 impulsores e a fonte em desequilíbrio, que o corpo bioenergético de Jacques precisava de uma reenergização drástica. Assim, Jacques parou com o impulsor da pele e começou a tomar os linfocêuticos impulsor da fonte, impulsor da polaridade e impulsor da célula, além do linfocêutico integrador energético 3. Jacques continuou com o NES. Na terceira visita, os problemas com os brônquios apresentaram melhora. Na quinta visita, no final do verão, as mudanças eram visíveis. Jacques estava reagindo e já sorria. As mudanças eram tão evidentes que até o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional de Jacques comentaram o progresso. Os pais de Jacques planejam continuar recorrendo ao NES para cuidar do filho, por perceber que o NES e outras terapias coadjuvantes, principalmente o novo programa nutricional, estão fazendo diferença em sua funcionalidade e qualidade de vida. A mãe de Jacques comentou: "Notamos uma extraordinária mudança em Jacques a partir do início do programa NES, entre elas os progressos na aparência, a coloração da pele está boa, e os olhos estão mais brilhantes. Meu filho tendia a manter as mãos crispadas, por isso elas ficavam sempre suadas e com cheiro ruim, mas agora ele está abrindo mais as mãos, e elas estão secas, limpas e sem cheiro. Jacques está progredindo a passos largos com a fisioterapia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional. No final de quase todas as sessões os terapeutas comentam, entusiasmados, o quanto ele se saiu bem. Antes, durante a terapia, ele costumava ficar agitado e frustrado. Agora, na terapia e na vida em geral, está mais calmo e parece mais estável emocionalmente." 15. Terrenos energéticos. Não é nova a ideia de que há ambientes energéticos dentro do corpo que podem hospedar agentes patogênicos. A homeopatia, por exemplo, formulou a teoria de que no corpo existem terrenos energéticos assim como terrenos químicos, mas essa teoria correlaciona os terrenos energéticos apenas a grupos vagamente definidos de toxinas e micróbios. A teoria de terrenos energéticos do NES vai muito além, associando micróbios específicos ou famílias de micro-organismos a tecidos específicos e fornecendo uma explanação da patologia energética para explicar de que modo a doença pode se desenvolver no corpo. No modelo NES do corpo bioenergético, cada terreno energético resulta de um distúrbio energético que faz dos tecidos do corpo ambientes propícios para o desenvolvimento de micróbios. Entretanto, o NES consegue identificar as cadeias de eventos bioenergéticos e físicos que promovem as condições necessárias para a formação dos terrenos energéticos. Primeiro, é preciso que o corpo bioenergético se debilite, perca energia e força traço, o que pode acontecer por inúmeras razões, como danos genéticos, estresse geopático,
exposição a campos eletromagnéticos e de outros tipos, uso excessivo de remédios, estresse emocional e assim por diante. Quando o corpo bioenergético está comprometido, podem ocorrer erros no funcionamento das células que afetam o estado dos tecidos ao redor ou no órgão inteiro. Esse dano muda o ambiente energético do corpo em geral ou de tecidos específicos, tornando-os mais propícios para a hospedagem de micróbios. Assim como os microbiólogos convencionais reconhecem que certas classes de micróbios gravitam em torno de áreas particulares do corpo, alguns tipos infectam os olhos, mas não o fígado, ou afetam os músculos, mas não os nodos linfáticos. O NES descobriu que certos tipos de micróbios gravitam em torno de terrenos energéticos específicos. Até o momento, a teoria dos terrenos energéticos do NES não difere tanto da teoria convencional das interações microbianas. Contudo, no modelo NES, não é preciso que os micróbios se espalhem fisicamente para que sejam considerados contagiosos. Ou seja, a teoria convencional das doenças infecciosas diz que os micróbios têm de se espalhar por algum mecanismo físico, um aperto de mãos com alguém que esteja gripado, ingestão de alimento infectado ou de água não tratada. A transmissão da infecção é sempre por meio de uma rota física. Em contraste, no modelo bioenergético do NES, os micróbios têm seus próprios campos de energia e informação, e esses campos podem ser transmitidos e afetar o corpo bioenergético e, por conseguinte, o corpo físico. O biólogo Robert Sheldrake apresentou a hipótese de que cada forma de vida tem um campo morfogenético que dá a forma e dirige sua evolução. De modo semelhante, o NES propõe a ideia de que cada família de vírus, ou outro tipo de micro-organismo, cria um campo, o qual, como modelo bioenergético para essa forma de vida, transmite a informação, que pode ser tão real quanto o micróbio físico. O campo do organismo, seu modelo de informação, pode constituir tudo o que é necessário para a disseminação de um vírus e de outras infecções microbiais ou para o surgimento dos sintomas associados ao micróbio real. Para ficar suscetível a esse campo, porém, o corpo bioenergético tem de estar de alguma forma comprometido. Deve existir um ambiente, um terreno energético, em que essa informação tenha um significado e, consequentemente, possa afetar o corpo físico. A teoria dos terrenos energéticos do NES. De acordo com a microbiologia convencional, organismos como bactérias e vírus se reproduzem dentro do corpo usando as células do hospedeiro como meio para prosperar, e em alguns casos até sequestram o DNA do hospedeiro para se reproduzir. Mas isso se não for o cenário completo. Sabemos que, no nível quântico, tudo é mediado pela troca de energia de informações. Porque então os micro-organismos, a forma mais antiga de vida, seriam diferentes. O modelo NES afirma que eles não são. E delineia uma possível transmissão energética de doenças que pode ser tão real em seus efeitos no corpo quanto a de bactérias, vírus ou esporos de bolor físicos. Estamos sugerindo que o corpo com seu sistema imune pode não ser capaz de distinguir entre os micróbios patogênicos reais e seu campo energético, informacional. Todas as reações químicas, mesmo aquelas que acontecem dentro de células infectadas por um micro-organismo patogênico, dependem da forma como as moléculas de hidrogênio se vinculam, de como esses vínculos se formam e se quebram. Peter descobriu, ao longo de décadas de experiências com correspondências, que as ligações de hidrogênio se conectam diretamente com a estrutura e com o funcionamento do corpo bioenergético, de modo que os efeitos que os micro-organismos exercem sobre o funcionamento das células estão igualmente em conexão direta com o estado do corpo bioenergético. Alguns micro-organismos perturbam o funcionamento normal do corpo bioenergético a ponto de nos sentirmos doentes. O efeito deles, então, é ao mesmo tempo físico e energético. Peter descreveu como as estruturas no espaço, descobertas por ele em suas experiências com correspondências, se relacionam com os terrenos energéticos. Ficou bastante claro para mim que, em termos energéticos, o corpo pode organizar seu próprio campo, o grande corpo bioenergético, naturalmente naquilo que é provavelmente um sistema protetor, e um desses sistemas consiste em uma proteção contra micro-organismos. Em outras palavras, existe o sistema imune do corpo físico, no qual encontramos células que caçam e matam invasores, porém existe também o aspecto puramente energético do sistema imune,
que apresenta aspectos igualmente protetores, mas ao mesmo tempo pode esconder coisas do sistema imune físico. É um conceito verdadeiramente revolucionário, que confundiu minha mente por um bom tempo. É como se existisse uma distorção energética no corpo bioenergético que pode hospedar informação relacionada às doenças provocadas pelos micro-organismos, e no NES chamamos esses ambientes de terrenos energéticos. A conclusão de Peter é que, embora consigam matar o agente patogênico físico, no caso a bactéria, os remédios, como por exemplo os antibióticos, podem não afetar a impressão energética, as distorções de campo, deixada pela bactéria ou por outros micro-organismos. Desse modo, a doença pode continuar presente ou irromper como que do nada, muito depois de os micróbios físicos serem removidos do corpo. Essa teoria do NES fornece uma possível explicação do motivo por que algumas pessoas apresentam todos os sintomas de uma doença associada a um micróbio, como a hepatite ou mesmo AIDS, associada ao vírus e traço, mas os exames de laboratório não detectam o real agente causador da doença. Os terrenos energéticos e seus respectivos infocêuticos no escaneamento NES. Os infocêuticos dos terrenos energéticos, subcampos bioenergéticos do grande corpo bioenergético, são projetados para tratar as impressões energéticas de famílias específicas de micróbios. Cada infocêutico de terreno energético corrige um dos 16 terrenos energéticos e também marca energeticamente os micro-organismos que cada terreno pode abrigar, tornando esses micróbios reconhecíveis para o sistema imune do corpo físico. Contudo, é possível dizer que, de maneira geral, os infocêuticos de terrenos energéticos municiam o corpo bioenergético com informações sobre o aspecto que o corpo físico deve ter em seu estado normal e fazem o corpo sair do estado de distorção, recobrando o estado correto e natural de funcionamento. Assim como ocorre com todos os infocêuticos NES, uma vez que a ordem ou sequência é importante, os infocêuticos de terrenos energéticos são tomados do número mais baixo para o mais alto. O primeiro infocêutico de terreno na verdade é o número 0, porque, embora fosse necessário que iniciasse a sequência, foi descoberto depois de muitos outros que já estavam em uso pelos profissionais do NES e não seria conveniente renumerá-los. Mesmo que algumas vezes possam aparecer em um primeiro escaneamento NES, os terrenos energéticos não são tratados até que os outros aspectos do corpo bioenergético tenham sido corrigidos. Em geral, sua correção é mais difícil que a do grande campo, dos impulsores e dos integradores, uma vez que eles podem ocultar-se no corpo, isto é, podem não ser imediatamente detectáveis. Assim como os micróbios reais podem esconder-se e tornar-se imperceptíveis para o sistema imune por um longo tempo, os terrenos energéticos também podem estar mascarados no corpo. Esses ambientes energéticos ocultam do sistema imune físico a assinatura de campo dos micróbios, e podem ocultá-la até do corpo bioenergético. Eis uma explicação de como isso pode acontecer. Como os terrenos energéticos são criados como resultado de danos aos tecidos, é bem provável que esses danos se mostrem como distorção em um impulsor ou integrador energético, embora os impulsores pareçam ser mais afetados pelos terrenos que os integradores. É possível tentar corrigir esse impulsor ou integrador usando o infocêutico apropriado, mas o padrão de campo estabelecido pelos micróbios permanecerá, portanto o impulsor ou integrador continuará mostrando distorção. A prolongada resistência de um impulsor ou integrador à correção é uma pista de que um terreno disfarçado é o verdadeiro responsável pela distorção. Dissemos inúmeras vezes que um dos aspectos básicos do sistema de saúde NES é a importância fundamental de obedecer à sequência para alcançar a causa bioenergética raiz dos problemas. Porém, no caso dos terrenos, algumas vezes a sequência pode variar um pouco. Existem dois cenários que se tornam relevantes nesse aspecto. Os terrenos podem não mostrar nenhum problema, enquanto as distorções de um impulsor ou integrador não forem corrigidas, de modo que os terrenos não são tratados até por volta da quarta visita ao profissional do NES. Mas, se surgir o padrão em que os mesmos impulsores e integradores resistem à correção, deve-se considerar a possibilidade de o problema ser um terreno e de cuidar dele um pouco mais cedo. Os profissionais do NES são treinados para levar em consideração esses e outros possíveis cenários quando interpretam os escaneamentos NES. Os terrenos energéticos tendem a se proteger entre si, evitando que sejam detectados.
Existem 16 terrenos energéticos, designados por números. Os terrenos 0, 1, 2 e 3 tendem a ocultar a presença de terrenos de números mais altos. Portanto, quando se remove um terreno de número mais baixo, outros, de números mais altos, podem aparecer inesperadamente em um escaneamento nesse posterior. Contudo, eles estavam lá o tempo todo, escondidos por terrenos energéticos de números mais baixos. Os terrenos energéticos ajudam a explicar por que às vezes o paciente não recupera as forças e o bem-estar geral muito tempo depois de o micróbio causador de sua doença ter desaparecido. Por exemplo, não é incomum as pessoas, principalmente as idosas, que já podem estar com o sistema imune e o corpo bioenergético comprometidos, sofrerem de fraqueza, fadiga e vários outros sintomas bem depois de terem se recuperado de alguma enfermidade. A história de Randolph, apresentada no final do capítulo 9, é um caso desse tipo. A pneumonia havia sarado, e ele recebera alta do hospital, mas não voltara a recuperar as forças. Para todos os fins práticos, ainda estava doente muito tempo depois de os médicos o terem declarado curado. Tomar o infocêutico da polaridade foi o suficiente para regenerar a integridade do corpo bioenergético, o qual, por sua vez, restaurou o funcionamento correto do corpo físico. Nesse caso, talvez nunca saibamos se a causa era um terreno. Como afirmamos tantas vezes ao longo deste livro, com o NES não é necessário se preocupar com o diagnóstico físico. Tudo o que é preciso fazer é prestar atenção ao que o corpo bioenergético diz. Muito provavelmente, contudo, Randolph reteve no corpo o modelo de informação, o terreno energético, do micróbio da pneumonia, e com o alinhamento do campo, que é o que o infocêutico da polaridade faz, o corpo conseguiu removê-lo. Peter explicou. O modelo que tem sido ensinado na escola é o de que um elemento patogênico invade e trava uma batalha com os anticorpos, com as células linfáticas e com os macrófagos, ou seja lá o que for. Esses processos são reais, e podemos vê-los no microscópio. Não temos nenhum problema com a microbiologia nesse aspecto, mas existe outro aspecto na cura, o energético. Com base em pesquisas do passado e do presente, sugerimos que o corpo crie os terrenos, esses ambientes energéticos, depois da exposição a eventos desencadeadores, como a exposição prolongada aos 3G geopático ou campos eletromagnéticos ou algum outro fator, e em decorrência hospeda um micro-organismo, mas, e essa é uma afirmação realmente muito importante, ele pode fazer isso mesmo quando não houve invasão por um micro-organismo real. Em certo sentido, estamos diante de doenças imaginárias, mas, naturalmente, o que chamam de imaginário é apenas outra maneira de dizer bioenergético, não físico. É a informação, o campo do micro-organismo. Isso pode explicar o surgimento súbito, que de outra forma seria inexplicável, de doenças em várias partes do mundo quase ao mesmo tempo. Não existe nenhuma explicação física real, nenhuma boa, pelo menos, para esse tipo de variação epidemiológica. Talvez os mecanismos sejam os campos de energia de informação. Não sabemos com certeza. Não há problema em admitir isso, mas não se pode ignorar os sinais, e é imprudente não seguir as indicações, aonde quer que elas levem. Considere, por exemplo, a síndrome da fadiga crônica e muitas outras das chamadas doenças misteriosas. Talvez nunca encontremos um único mecanismo físico, ou conjunto de mecanismos, para elas. Talvez as causas reais estejam no nível dos campos de energia de informação. Isso é o que pensamos, é o que os testes com correspondências estão dizendo que é possível. Tomemos como exemplo a esclerose múltipla, ou melhor, várias das doenças degenerativas do sistema nervoso. Descobri que um dos terrenos energéticos pode afetar a parte externa do axônio nas células de Schwann do sistema nervoso. Isso é algo nem sequer cogitado na medicina convencional, a existência de uma conexão energética com sintomas físicos. Doenças assim tão complexas são muito difíceis de avaliar, mas talvez possamos fazer algum progresso se considerarmos o corpo bioenergético, os terrenos energéticos e tudo mais. As dinâmicas da formação dos terrenos energéticos. Os testes de correspondências que Peter fez com os terrenos energéticos investigaram uma variedade de aspectos dessas estruturas energéticas no espaço.
uma parte de sua pesquisa que é importante para cada aspecto da bioenergética e do corpo bioenergético, incluindo os terrenos energéticos, diz respeito aos microtúbulos. Essas diminutas estruturas tubulares são encontradas por todo o corpo como parte de vários órgãos maiores. Bioenergeticamente, elas parecem atrair, armazenar, amplificar e afinar a energia. Além disso, existe dentro das células uma infinidade de microtúbulos chamados de centríolos, que são como uma coleção de pequeninos diapasões para afinação de energia. Portanto, quando uma célula, ou seu DNA é afetada por um micróbio, não é pouco realista pensar que a energia enviada para o corpo bioenergético a partir daquela célula sofra mudança. O sinal agora incluirá a distorção causada pelo micróbio, ou pela impressão energética do micróbio, se ele não estiver fisicamente lá. A organização dos microtúbulos é importante também para a saúde bioenergética. Se alguns dos microtúbulos ou até mesmo as próprias células se organizarem espacialmente em ângulos diferentes das outras, a energia e a informação serão afetadas. Imagine uma cadeia de transmissores, todos enviando sinais que criam uma imagem coerente, como a da tela de uma televisão. Mude a organização espacial ou o ângulo de alguns dos transmissores, e parte da imagem que eles codificam ficará distorcida. Peter descobriu que o centrosomo da célula, bem como os centríolos em seu interior, pode ficar desalinhado devido à exposição a campos magnéticos. De acordo com a biologia celular convencional, o centrosomo e os centríolos são ativados apenas durante a divisão celular, em um processo chamado de mitose, pelo qual uma célula se divide para se tornar duas células separadas mas completamente funcionais. Durante a mitose, os pares de centríolos se separam e migram em direção aos polos opostos da célula. Outros microtúbulos da célula formam o que é conhecido como fuso mitótico, que, juntamente com os centríolos, formam uma estrutura maior chamada de aparelho mitótico. O aparelho mitótico desempenha um papel central na divisão dos cromossomos. Durante esse processo, os centríolos se movem de maneira a se alinhar a 90 graus uns dos outros, e o aparelho mitótico forma um círculo, ou túbulo, feito de túbulos ainda menores. Esses túbulos podem agir como ressonadores espaciais, sintonizados em frequências diferentes e formando um mecanismo de projeção. As experiências de Peter com correspondências revelam que o centrosomo, quando sujeito ao campo da EDC, pode ser afetado pelas forças magnéticas da Terra, do Sol, especialmente as erupções solares, e da Lua. Sob essas influências magnéticas, os centríolos parecem comunicar-se com o DNA por meio de trocas de luz, fótons. Por meio dessa troca, eles podem projetar as imagens informacionais de micróbios, criando equivalentes estruturas energéticas e informacionais no espaço. Quando células semelhantes de um grupo projetam todas a mesma estrutura de informação, criam o que nós chamamos de terrenos energéticos. Como as células de tipos semelhantes se agrupam para formar órgãos específicos, os terrenos energéticos tendem a constituir ambientes localizados em tecidos e órgãos específicos do corpo. Da perspectiva bioenergética, eles são o equivalente às manifestações do DNA do próprio corpo interagindo com campos externos. Figura 15.1. Processo bioenergético básico de formação de terrenos energéticos. As experiências de Peter com correspondências também deram margem a outra surpreendente descoberta. Os terrenos energéticos podem codificar diferentes movimentos de fase, afetando, assim, a maneira como o corpo bioenergético transmite informações. Os terrenos são numerados de 0 a 15, e Peter descobriu que o terreno energético 0 transportava o que ele chama de erro de 2 graus em relação à sua amplitude de fase ótima. À medida que Peter avançava nos números dos terrenos energéticos, o desvio aumentava, até chegar a 60 graus no terreno energético 15. Assim, em razão dos erros de mudança de fase, os terrenos individualmente podem exercer um enorme impacto no funcionamento do corpo bioenergético e, em decorrência, também no corpo físico. Um erro de movimento de fase de um terreno energético pode ter um impacto particularmente drástico nos impulsores energéticos, que são os campos ligados aos órgãos e sistemas de órgãos físicos. Peter explicou.
Os impulsores energizam os órgãos, são a fonte de energia para seu funcionamento correto, portanto é fácil imaginar que um terreno energético pode causar uma porção de problemas. Os terrenos impedem os impulsores energéticos dos órgãos de fazer seu trabalho. Por isso ficamos tão cansados no início de uma doença. Todas as doenças começam com uma perda de energia. Já deve estar claro a esta altura que o aparecimento de um terreno em seu escaneamento NES não significa necessariamente que você tem o vírus, a bactéria, o fungo ou qualquer que seja o patogênico associado àquele terreno energético específico em seu sistema. Significa que o corpo bioenergético criou um ambiente propício para o micro-organismo, e, se fosse exposto a ele ou se o seu sistema imune, físico e energético, estivesse debilitado, você poderia apresentar os sintomas associados a doenças causadas pelo micro-organismo e, ou seus campos. O estresse hepático parece ser a principal causa da formação dos terrenos energéticos. Ele também explica o surgimento de toda uma sequência de terrenos no escaneamento, o que no NES chamamos de sopa de Ti. Os linfocêuticos podem corrigir os terrenos, mas o problema provavelmente voltará se a pessoa não tomar precauções contra a exposição a esse agente. Como o estresse hepático não é um mecanismo aceito pela ciência convencional como patogênico, o público em geral não é informado a esse respeito, de maneira que pode parecer estranho e até bizarro incluí-lo como parte de um programa de saúde natural. Contudo, o NES e outras modalidades de saúde natural, como a homeopatia e a acupuntura, reconhecem os efeitos do estresse hepático sobre a saúde. Os terrenos energéticos, e principalmente a teoria por trás deles, podem tornar-se bastante complexos, mas confiamos que as informações fornecidas até aqui tenham dado ao leitor ao menos uma ideia preliminar sobre eles e seu papel na saúde bioenergética. Agora vamos resumir vários dos pontos-chave que já apresentamos sobre os terrenos energéticos, acrescentando algumas informações para definir ou esclarecer cada um dos pontos. Em seguida, destacaremos as especificidades de cada um dos 16 terrenos energéticos. Visão geral dos terrenos energéticos. Terrenos energéticos são distúrbios energéticos associados a tecidos específicos do corpo e altamente desorganizadores para o corpo bioenergético. A causa reside em vários fatores, mas principalmente no estresse hepático, no DNA e danos genéticos, além da poluição eletromagnética. Parasitas, bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos podem criar padrões de energia e informação, formando o que poderia ser apropriadamente chamado de imagens ou modelos de si mesmos. Terrenos energéticos são ambientes no corpo bioenergético receptivos tanto aos micróbios reais quanto aos virtuais. Padrões virtuais de micróbios podem afetar o corpo físico, frequentemente originando doenças que desafiam a diagnose pelos testes da patologia convencional. São padrões de doenças bioenergéticas, de modo que responderão apenas às correções bioenergéticas. Erros no corpo bioenergético, incluindo os terrenos energéticos, tendem a acumular-se aos poucos, em geral ao longo de meses, anos ou mesmo décadas. A formação de terrenos energéticos costuma ser mais lenta que a formação de distorções nos impulsores e integradores energéticos, e eles podem permanecer latentes por décadas antes de causar problemas observáveis no corpo físico. Contudo, como ocorre com outros erros bioenergéticos, podem irromper inesperadamente como resultado de um choque ou trauma importante. Os linfocêuticos NES de terrenos energéticos ajudam a corrigir as distorções do corpo bioenergético causadas por micróbios virtuais. Contudo, os fatores do estresse hepático devem também ser objeto de atenção. A correção dos terrenos energéticos pode levar tempo, às vezes até 3 meses ou mais. Os terrenos energéticos podem ser mascarados no corpo, principalmente se ele estiver desalinhando com os campos magnéticos da Terra. Assim, o grande campo no escaneador NES deve ser corrigido primeiro, para evitar que os terrenos fiquem mascarados. Também é possível, porém, que os terrenos energéticos não apareçam em um escaneamento até a correção dos impulsores e integradores. A correção dos impulsores está intimamente vinculada aos terrenos energéticos, pois, quando um impulsor, e por vezes um integrador, fora do padrão não consegue se autocorrigir ao longo do tempo, essa é uma pista de que há um terreno oculto participando como fator influenciador.
Os terrenos energéticos podem também mascarar outros terrenos, de modo que, por meio da correção de um terreno, principalmente se seu número for baixo, é possível descobrir uma verdadeira multidão de outros que se revelam inesperadamente em escaneamentos subsequentes. Resumo dos terrenos energéticos. Agora faremos uma breve descrição dos 16 terrenos energéticos e suas correlações bioenergéticas com o corpo físico e com os micróbios reais. Você notará que os terrenos 1, 2 e 3 são quase idênticos em suas ligações com o corpo físico e correlações com os micro-organismos, principalmente os retrovírus, mas eles estão separados em terrenos distintos em razão de suas assinaturas energéticas específicas e seus graus de erro de mudança de fase. Além disso, cada terreno está conectado com a impressão energética de um número imenso de organismos, embora nas informações a seguir estejam listados, na maior parte das vezes, apenas os tipos gerais ou famílias de micróbios. Vale a pena observar que, embora cada terreno esteja correlacionado bioenergeticamente com tipos específicos de tecidos ou aspectos do corpo físico, um terreno pode invadir os tecidos e as células ao seu redor. Além disso, em virtude de seu potencial de afetar adversamente órgãos ou sistemas de órgãos, cada terreno pode exercer um impacto nocivo nos impulsores energéticos desses órgãos. Recomendamos com insistência que o leitor se lembre de que a presença de um terreno energético em um escaneamento não significa que o corpo está hospedando um micróbio real. Significa apenas que existem distúrbios de campo nos tecidos que podem ser propícios tanto para os micróbios reais quanto para os virtuais. As vacinas foram igualmente incluídas nesta descrição porque as experiências de Peter com correspondências mostraram algumas evidências de que os ingredientes de determinadas vacinas podem contribuir para os distúrbios energéticos que comandam a formação dos terrenos. Isso não significa que tomar uma vacina resultará na formação de terrenos energéticos ou no surgimento de doenças físicas. As vacinas podem salvar vidas, e a decisão de tomá-las depende de cada um, sendo uma escolha de caráter pessoal com a devida orientação de um profissional de saúde. Terreno energético 0. Este terreno energético tem em geral correlação bioenergética com os tecidos do sistema nervoso central e o miocárdio. Pode ocorrer principalmente nos músculos do esfíncter, no tegmento do mesencéfalo, no nervo auditivo, no nervo vestibular, no tálamo óptico, na medula oblonga, no interior dos testículos e nos túbulos renais. O terreno energético 0 está ligado bioenergeticamente a vírus específicos e vacinas múltiplas, principalmente as que contêm vírus vivo, como as vacinas contra pólio, sarampo, rubéola e cachumba. Terreno energético 1. Este terreno energético se correlaciona bioenergeticamente com o sangue e com a medula óssea e é em geral associado a pessoas que têm o sistema imune cronicamente fraco. É bioenergeticamente associado a partículas virais e a família inteira dos retrovírus, com uma ligação bioenergética especialmente forte com o lentivírus. Este terreno costuma mascarar os vírus de evolução lenta, que levam muito tempo para crescer e podem manter-se por décadas no corpo. Terreno energético 2. Bioenergeticamente, o terreno energético 2 pode afetar a medula óssea e está associado às partículas virais e à família inteira dos retrovírus. Terreno energético 3. Este é o terceiro terreno que afeta especificamente, em termos bioenergéticos, a medula óssea e está correlacionado com as partículas virais e com a família inteira dos retrovírus. O terreno energético 3 pode ser considerado um terreno distinto, formado pela combinação dos terrenos 1 e 2 quando ambos existem simultaneamente no corpo. O aparecimento simultâneo dos terrenos 1, 2 e 3 em um escaneamento representa a maneira como o corpo bioenergético indica um problema profundo que deve ser tratado o mais rápido possível na sequência do protocolo NES. Terreno energético 4. Os tecidos hospedeiros que se correlacionam bioenergeticamente com este terreno incluem o cérebro, o sistema nervoso central e o periférico. O terreno energético 4 está ligado à impressão energética de vírus e de prions, proteínas aberrantes que se encadeiam de forma estranha e se tornam agentes patogênicos. Os prions são mais conhecidos como causadores da encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. Terreno energético 5.
O terreno energético 5 está associado bioenergeticamente com a pele e os pulmões e tem ligação com os modelos energéticos de um amplo espectro de vírus, incluindo as várias espécies do papilomavírus humano e a família dos bornavírus, principalmente aqueles relacionados com herpes e verrugas. Terreno energético 6. Nariz, garganta e brônquios são lugares de hospedagem bioenergética do terreno energético 6. Os micróbios reais ou virtuais correlacionados com esse terreno incluem aqueles da ampla variedade das famílias de vírus que causam a gripe e o resfriado comum. Portanto, para a maioria das pessoas em algum momento esse terreno aparecerá no escaneamento NIS. Sua correção pode provocar episódios semelhantes aos da gripe, durando em média de algumas horas até por volta de 3 dias, pois as impressões virtuais desses vírus ubíquos tendem a permanecer no corpo bioenergético. Esse terreno também é bioenergeticamente ligado às famílias de vírus de maior poder patogênico que causam doenças como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Terreno energético 7. O terreno energético 7 tem um amplo alcance bioenergético, abrangendo o encéfalo, o sistema nervoso central, a glândula pituitária, a tireoide, o pâncreas, o intestino delgado e o fígado. A família do vírus Flaviviridae tem ligação bioenergética com esse terreno, o que significa que ele pode estar envolvido com a SFC. É um terreno particularmente difícil de corrigir, de modo que pode levar algum tempo, e o sistema imune talvez tenha de receber primeiro o apoio de algum outro linfocêutico NIS. Terreno energético 8. Este terreno energético afeta bioenergeticamente o revestimento dos achônios, a bexiga e a maioria dos órgãos e tecidos encontrados no integrador energético 5, incluindo apêndice, válvula ileocecal, partes do sistema endócrino, amígdalas, alguns dos tecidos linfáticos, várias vértebras, cerebelo, medula oblonga, massa cinzenta do cérebro e da espinha dorsal, nervos espinhais e partes da genitália masculina. Terreno energético 9. O estômago e o duodeno hospedam bioenergeticamente este terreno energético, que está correlacionado com bactérias como Helicobacter pylori, E. coli e Salmonella. Também pode estar associado bioenergeticamente com o refluxo gástrico e com o ácido no estômago em geral. Terreno energético 10. Este terreno energético relaciona-se bioenergeticamente com o fígado, o peito e o trato gastrointestinal. Está correlacionado com a família de vírus Piconaviridae, que inclui os causadores da hepatite A. Também se conecta bioenergeticamente com alguns rinovírus, o coxsackievírus e o adenovírus. Terreno energético 11. O fígado e o intestino grosso são ambos bioenergeticamente afetados pelo terreno energético 11. Ele está correlacionado com a família de vírus Hepadinaviridae, que inclui os causadores da hepatite B. Terreno energético 12. Este terreno energético hospeda bioenergeticamente a família de vírus Flaviviridae, incluindo os causadores da hepatite C, e, assim como o terreno energético 11, está correlacionado com o fígado e o intestino grosso. Está envolvido bioenergeticamente com SFC e doenças semelhantes. Terreno energético 13. O terreno energético 13 está ligado bioenergeticamente a uma ampla gama de células, tecidos, órgãos e outros aspectos do corpo, incluindo o sangue, o intestino grosso, a cavidade peitoral, a pele, os pulmões, a cavidade nasal, o pâncreas, os ossos e vários tipos de neurônios. Correlaciona-se bioenergeticamente com micróbios que abrangem as leveduras, o mofo, os fungos e os protozoários, inclusive amebas. Pelo fato de este ser um terreno particularmente robusto em termos de sua rede de conexões bioenergéticas, relacionando-se com mais famílias de micro-organismos do que qualquer outro, o linfocêutico relacionado pode ter um efeito forte, portanto no início deve ser ingerido sempre em dosagens mínimas. Terreno energético 14. A pele e os pulmões tendem a hospedar este terreno energético, de modo que bioenergeticamente ele está associado de maneira particularmente forte com a diminuição da energia da fonte. Tende a aparecer na maioria das pessoas que trabalham em lugares fechados por longos períodos, principalmente em salas com ar-condicionado, sem luz solar e ar frescos suficientes.
Em termos de micróbios, correlaciona-se bioenergeticamente com várias espécies de bactérias, incluindo os Staphylococcus, os Streptococcus e a Legionella, estando portanto envolvido nas lesões do ouvido, do nariz, da pele, das amígdalas e da bexiga, bem como nas infecções de canais dentários, no catarro gastrointestinal e em outros problemas associados. Terreno energético 15. Como último da sequência, este é um terreno energético geral, chamado de terreno NES. Quando aparece em um escaneamento NES, indica a necessidade de um infocêutico projetado especialmente para ele, e não uma distorção relacionada a um tecido específico ou a uma família particular de micro-organismos. O infocêutico de terreno energético 15 é, na maioria das vezes, usado como adjunto quando outro infocêutico de terreno parece não surtir nenhum efeito. Bioenergeticamente, esse infocêutico ajuda a corrigir os terrenos como um todo e tende a exercer um efeito de correção geral sobre a totalidade dos terrenos energéticos que podem estar presentes no corpo bioenergético. Ele tende a estimular o timo e as funções de secreção dos rins e da bexiga, razão por que é importante ingerir mais líquidos quando se toma esse infocêutico. Além disso, a pesquisa do NES tem mostrado que todos os terrenos tendem a provocar a distorção do funcionamento do núcleo das células em todos os lugares do corpo, e o infocêutico de terreno energético 15 cuida desses danos, ajudando bioenergeticamente os núcleos a recuperar o funcionamento pleno. Ao tratar os terrenos energéticos no corpo bioenergético, é prudente prosseguir devagar e com cuidado, em geral usando não mais que 2 infocêuticos de terreno em um único protocolo, porque a remoção das impressões bioenergéticas de micro-organismos pode estar associada ao surgimento de sintomas físicos desagradáveis. Tanto a NES quanto a homeopatia defendem a ideia de que as doenças, principalmente as crônicas, devem passar, ao menos brevemente, por uma fase aguda antes de ser sanadas. Embora isso não seja verdade em todos os casos, ocorre com frequência suficiente para ser considerado uma assinatura do processo de cura. A energia não pode ser criada nem destruída. Ela tem de ir para algum lugar. No caminho para fora do corpo bioenergético, ou à medida que são reorganizadas dentro do corpo bioenergético, energia e informação podem expressar-se fisicamente, em geral como um leve episódio de gripe, febre ou erupções cutâneas que duram de algumas horas a alguns dias. Como sempre com o NES, ou com qualquer outro tratamento, se sentir algum desconforto a pessoa deve consultar um profissional do NES ou outro profissional de saúde. O profissional do NES pode recomendar a interrupção do protocolo por alguns dias ou reduzir o número de gotas ou a frequência com que a pessoa toma os infocêuticos. Sinopse de caso NES, CAS. CAS é a escritora e mãe de 2 crianças ativas, cuja agitada rotina normal sofreu uma interrupção quando ela ficou doente ao ingerir um suplemento dietético contaminado. No final dos anos 1980, CAS ingeriu um suplemento contendo L-triptofano, comercializado como um sonífero natural. Contudo, o fabricante japonês tentara baratear a produção, o que resultou na contaminação das cápsulas, além de inserir uma bactéria geneticamente modificada para aumentar a eficácia do produto. Antes de esse suplemento ser proibido, 37 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram incapacitadas, muitas permanentemente, com graves transtornos de saúde, que incluíam dores musculares debilitantes como as da fibromialgia e fadiga intensa. Os médicos nomearam essa nova doença de natureza crônica como síndrome de eosinofiliamialgia, SEM, porque o portador dessa síndrome tem no sangue um alto nível de eosinófilos, um tipo de célula branca que o corpo produz em resposta a toxinas ou infecções parasíticas. Ainda não existe nenhum teste conclusivo para diagnosticar essa síndrome e, até o momento, não há cura. CAS foi uma das infelizes vítimas desse produto. Ao longo das últimas 2 décadas, ela desenvolveu outros problemas sérios de saúde que os médicos acreditavam estar relacionados com a SEM. Começou a tomar medicação para colesterol elevado, desenvolveu problemas de tireoide e colite, e sua memória de curto prazo ficou tão severamente comprometida que o neurologista recomendou que voltasse para a escola, o que era algo que ela planejava fazer e que representaria um enorme desafio. Em certo momento, o nível de enzimas no fígado subiu aceleradamente,
o que poderia ser sintoma da SEM ou estar relacionado com um caso grave de mononucleose que ficou sem ser diagnosticado por longo tempo quando o caso era mais jovem. Também sofria de infecções bronquiais periódicas. A cunhada de Cass, Randy Atom, é uma profissional do NES e a persuadiu a consultar o NES, já que a medicina convencional não a estava ajudando e sua qualidade de vida se deteriorara dramaticamente. Cass passou a se tratar com o NES regularmente por 7 meses e a partir de então de forma intermitente. Seus escaneamentos na época mostravam um padrão de graves distorções relacionadas com o estômago e com os campos do sistema nervoso. Também foi detectada uma infinidade de problemas bioenergéticos correlacionados com questões nutricionais, incluindo sua má absorção. Além disso, um padrão emergiu da constante distorção dos impulsores celular e da fonte. Ao longo do período de 7 meses, Cass recebeu vários protocolos diferentes do NES e apresentou reações de cura, que alguns chamam de efeitos da desintoxicação, a vários infocêuticos. Eaton tratou-a como uma paciente sensível, e poucas vezes ela tomou mais que 3 gotas de infocêuticos. As mudanças positivas em sua saúde e em sua vida ocorreram de maneira relativamente rápida. Embora o colesterol alto e os problemas da tireoide tivessem permanecido, a memória de curto prazo e a clareza mental melhoraram e sua energia aumentou rapidamente. Embora, durante anos, enfrentasse dificuldades para realizar as tarefas normais do dia a dia, ela agora relata para a cunhada: "Eu simplesmente não consigo acreditar na energia que tenho. Esta manhã fiz minhas orações, tomei o café da manhã, fui para a academia fazer ginástica. Voltei para casa, tomei banho e cuidei do cabelo. Fui à escola para orientar uma criança de 10 anos em situação de risco, encontrei-me com uma amiga para almoçar e então, no calor do momento, resolvi fazer compras com ela. Depois voltei para casa, descansei por 30 minutos, encontrei meu marido para jantar, saí para uma hora de aula de rumba, voltei para casa, descansei, tomei um banho e agora estou escrevendo este e-mail. Você não tem ideia de como isso teria sido impossível nos meus últimos 16 anos. Estou até com medo de acreditar que seja verdade. Não há como agradecer por tudo que você está fazendo por mim." Olhando para trás, Cass revelou que as mudanças emocionais que experimentou estavam entre os efeitos mais benéficos da terapia com o NES. Ela contou: "A mudança na energia foi fenomenal, mas as mudanças emocionais foram igualmente importantes. Consegui colocar em primeiro plano minha saúde e minhas necessidades pessoais, livre de sentimentos de culpa e egoísmo, algo que eu nunca fora capaz de fazer no passado. Enquanto antes eu me perguntava como chegaria até o final do dia, agora mal posso esperar para começar um novo dia. Tudo o que parecia impossível agora é possível." 16. Estrelas energéticas. O último subsistema do corpo bioenergético identificado por Peter até o momento são as estrelas energéticas, que representam um campo equivalente às rotas metabólicas que governam o uso da energia e da informação no corpo. As estrelas são tratadas só depois de corrigidos todos os demais sistemas do corpo bioenergético na sequência correta. Como ocorre com todos os outros subsistemas do corpo bioenergético, as estrelas energéticas são organizadas em uma sequência de 1 a 15 e obedecem mais ou menos a uma hierarquia de sobrevivência, em que o número menor constitui o mecanismo energético e informacional mais importante para o bom funcionamento do corpo. Além disso, as estrelas podem ser consideradas desbloqueadores, de modo que são usadas para reiniciar ou revigorar os fluxos de energia e informação resistentes à correção pelas outras classes de infocêuticos, ou quando o corpo bioenergético precisar restabelecer os processos energéticos e informacionais nos níveis mais profundos, mais fundamentais. Pode-se pensar nas estrelas energéticas como o equivalente bioenergético das rotas metabólicas. Elas representam os fluxos de informação e energia que regulam os amplos sistemas do corpo físico, mas essas influências também convergem para afetar partes específicas do funcionamento do corpo bioenergético, como o sistema imune ou o processo de produção de enzimas. As estrelas estão no cerne do processo metabólico químico, fornecendo um modelo energético e informacional que dirige esses sistemas. A pesquisa do NES mostra que as estrelas sintetizam 2 sistemas de energia de alto nível: a energia de ponto zero, energia da fonte,
E as influências da energia eletromagnética sobre o corpo traço, e elas não param por aí. Os testes de Pether com correspondências revelaram uma complexa rede de conexões em cada estrela, de modo que elas afetam ou são afetadas por quase tudo o que acontece no corpo. Os infocêuticos de estrelas energéticas são feitos a partir de combinações precisas de infocêuticos impulsores e integradores. Quando combinados, como neste caso, os infocêuticos resultam em mais do que uma simples mistura de ingredientes, formando, em vez disso, um composto inteiramente novo. Para usar uma analogia, quando se misturam tintas azul e amarela,